Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, dia 2 de janeiro de 2022, primeiro culto do ano, né? Primeira vez que nós estamos aqui no domingo, fazendo o culto ao nosso Deus, agradecendo a Ele, agora não só pela semana, mas também pelo ano que passou, por tudo aquilo que Ele nos proporcionou e principalmente, né? Por Deus ter nos salvo através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos entrar na presença do nosso Deus, vamos falar com Ele agora, vamos agradecer em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou neste ano que passou. Meu Deus, agradecendo ao Senhor pelos livramentos, pelos cuidados, pelos suprimentos, pela saúde, mas principalmente, ó Pai, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Pai, em nome do Senhor Jesus, purifica os nossos corações, perdoa os nossos pecados, Pai, para que nós possamos entrar na Tua presença agora. Em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor nos preparando para que possamos aqui estar ministrando ao Senhor um culto, Pai, de louvor, de adoração, de aprendizagem da Tua palavra, que todas as coisas sejam dirigidas pelo Teu Espírito Santo e desde já esteja o Senhor visitando este lar que está participando, esta vida que está participando, enchendo com a tua unção, enchendo com o teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos todas as coisas nas tuas mãos para que seja tão somente para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja esse Deus maravilhoso. Quero dar um bom dia a toda a igreja, você que está participando aí através do YouTube, através do podcast, também as pessoas que estão participando aqui ao vivo conosco, a nossa irmã Cristina, a Wanda que também está aqui participando, né? Ela está aqui no celular, participando da parte aqui para dar um melhor enquadramento, e o Luiz Fernando, nosso irmão, que está participando também aqui e que vai iniciar hoje, né, a primeira mensagem do ano, trazendo à igreja aí aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então, bom dia, nosso irmão Luiz. O que você tem a falar à igreja nessa manhã deste domingo, primeiro domingo do ano, no nome do Senhor Jesus? Amém, pastor Aguilar. Bom dia a todos. Senhor, Wanda, Cristina, todos que estarão estando hoje ou que vem mais tarde, né, para o Criador de nós. Eu saúdo a todos com a paz de Deus. Pastor, hoje eu tenho para nós aqui a palavra do coração no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 1 ao 5. Mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 1 ao 5. Bom, graças a Deus, pastor, estamos aqui há mais de 5, meditando, né, pastor? Sim. Dedicando o nosso tempo, primeiramente, à adoração, a louvar o nome de Deus, Deus de toda a provisão, e a provisão falta especificamente a de Cristo, que está na salvação, e graças a Deus, por termos sido convencidos pelo Espírito, termos enxergado nosso pecado, termos entendido o sacrifício, e com isso nos
no arrependimento, no verdadeiro sacrifício. Então, damos graças a Deus por isso. Por isso, estamos aqui para louvar em nome de Deus. Por isso, estamos aqui para exaltar o Senhor. E toda a nossa existência não se limitar a 80, a 90, a 80, sim, a eternidade. Graças a Deus por isso. Amém. Bom, então agora, pastor, eu vou passar a leitura do trecho e trazer uma breve mensagem. O que o senhor falou é a primeira do ano, então uma breve mensagem. Eu vou fazer a leitura. Paulo em Filipe, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado Troas, seguiu em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permaneceu alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver lugar de oração. E, assentando, falamos às mulheres para ver se não conforto. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Senhor, lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu aí. Bom, pastor, aqui, fazendo uma pequena explicando a situação, quando falei essa palavra agora, né? Uma contextualização da palavra dele. Paulo já estava na sua segunda viagem missionária, né? Tinha se preparado, e resolveu, então, por ordem do Espírito Santo, a fazer esse trajeto aí, tendo ido em Filipe. E o que eu achei muito bonito, e eu estava vendo ontem, eu estava pensando sobre isso ontem, ouvindo uma pregação, e Deus justamente me deu hoje, foi assim, foi o que mais me chamou a atenção, que é, na verdade, o que Santo faz com aqueles que são chamados por isso, né? Está assim, é no versículo 14. Para mim, o 14 e o 15 são os mais importantes. Então ele fala, essa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Então já tem a primeira situação, temente a Deus. Nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo disse. Então isso aqui para mim foi tudo. Para mim é o cerne dessa pequena mensagem que eu quero trazer, que é justamente a questão que ela falou. Senhor, lhe abriu o coração para atender. Aí eu fui dizer, atender pode ser uma coisa relacionada a prestar atenção, né, numa situação, ouvir, né, ou então responder ao chamado, que nem toca a campainha, nós abrimos a porta. Mas eu gostei muito assim, é dar atenção a. Ou seja, ali o Espírito Santo de Deus, tal como faz conosco, o Espírito hoje, fez com a Lídia. Ele penetrou nela, ele a convenceu do pecado, da justiça e do Senhor. Nós precisamos entender a simplicidade que o pastor Esparra, a simplicidade da palavra de Deus. Essa mulher, naquele instante em que ela dava ouvidos à palavra de Deus, segundo o Espírito Santo havia acontecido, ela passou pelo arrependimento.
E por que nós sabemos que ela passou pelo arrependimento? Porque, como já dizia o João Batista, né, arrependei, né, e depois ele batizava. Então, através dessa bênção maravilhosa, porque as pessoas dizem arrependei-vos, arrependei. Eu acho que, ou praticamente, um homem, mesmo que seja um escolhido de Deus, mesmo até que seja temente a Deus, se arrepender do próprio. E o próprio Deus não lhe dera a bênção, o próprio Espírito, lhe convencer, quando se diz que o Espírito Santo convence do pecado, entendeu? Nisso, aí dentro está o Espírito. Convence do pecado, da justiça e do Deus. Então, eu gostaria, embora essa palavra não esteja, não é? É importante nós sabermos que hoje em dia o verdadeiro cristão, ele exerce fé, mas o arrependimento, esse arrependimento que ele tem hoje, não é um arrependimento natural, é um arrependimento que veio através de Deus, que abriu o coração dela e a fez realmente conhecer a Cristo, a obra de Cristo, o que ele sofreu por nós. E muito bonito está aqui, e depois, como diz, né? Nós formos olhar mais adiante, vou dar um salto no capítulo, no versículo 31, está escrito assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E foi o que aconteceu com ela, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, né, nos rogou dizendo: os lugares que sou fiel, ou seja, por humilde, né, sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso, ou seja, Paulo percebeu, né, que ela estava realmente convertida, e houve o arrependimento, e ela passou pela água, e realmente agora ela era feita uma filha, porque creu no sacrifício substitutivo do nosso Senhor e Salvador. Então, pastor Aguilar, essa é a mensagem que eu tenho hoje. Eu agradeço muito a minha oportunidade e submeto essa mensagem. Né? Obrigado. Glória a Deus, né, irmão? Aí mais uma mensagem aí objetiva para nossas vidas, né? Uma mensagem que vem acrescentar alguma coisa prática, né, para nós. Que é esse lindo testemunho, né, da conversão da nossa irmã Lídia, né? É Lídia o nome dela, né? O irmão falou aí, né? E Lídia, o Tiago? Lídia, né? Então, a irmã Lídia, ela passou por um processo de ouvir a palavra, como o irmão Luiz bem falou aí, e quando ela ouviu a palavra foi o Espírito Santo, né? Coisa maravilhosa, né? Que convenceu ela ali do pecado, né? Ele convence a gente da justiça, do juízo e do pecado, e ele convenceu ela do seu pecado. E o irmão Luiz, ele marcou aí também uma coisa importante para nós que já estamos aí há algum tempo na caminhada, que nós erramos, nós pecamos, né? Invariavelmente acontece a gente fazer uma coisa que desagrada a Deus, né? Ou que fere ao nosso próximo de alguma forma. Só que já não é mais como antes, que antigamente fazia e é assim mesmo, né? Pode vir quente que eu estou fervendo, aquele negócio todo. E hoje não. Hoje nós temos um limitador, né? O tacógrafo do crente, que é o Espírito Santo, que faz a gente ficar constrangido e se arrepender e pedir perdão, né? E retornar ao nosso estado inicial. Então, nós temos essa presença regeneradora do Espírito Santo, e o irmão falou que o Paulo ele notou esse agir, né? Esse mover do Espírito Santo na vida da Lídia, né? Que coisa maravilhosa. E esse mover também ele está em nossas vidas, né? E a atitude dela depois de querer ali acolher, de querer receber, e a atitude dos apóstolos, que sirva para nós de exemplo, né? De já fazer o batismo, né? De já
colocar ela no rol dos salvos, porque ela já estava, na verdade, né? Ali é somente para cumprir aquilo que Jesus falou que devesse ser feito. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, que não seja o homem, né? Que não seja a burocracia, o carimbo a impedir as pessoas de cumprirem a palavra de Deus, de realizar. A pessoa está tão feliz, quer ser batizada, né? Quer ali assumir um compromisso com Deus, não, mas você ainda tem que fazer 7 não sei o quê, mais 8 não sei o que lá mais e tal, não sei o quê. Não, irmão, vamos deixar o Espírito Santo ele trabalhar, como diz o irmão Luiz, não vamos ser o fiscal do Espírito Santo, ficar fiscalizando a obra do Espírito Santo. Quem fiscaliza a obra do Espírito Santo é o próprio, né? É o próprio Espírito Santo, ele não precisa de nós para fiscalizar nada. Então, é uma obra maravilhosa, é uma pregação, chega ao coração da pessoa e a pessoa se converte. O irmão Luiz citou a questão do atender, né? Do abrir o coração, do receber a palavra e relacionou isso à obra do Espírito Santo. Então, que nesse 2022 nós possamos deixar o Espírito Santo fazer a obra primeiro em nós, é claro, né? E que também nós sejamos instrumentos na mão de Deus para sermos usados pelo seu Espírito, para que essa palavra possa chegar às vidas e trazer esperança, porque tem muitas pessoas sem esperança, no mundo aí que nós estamos aí tomados pela pandemia, tomados por uma série de violência, de comportamento inadequados, né? Onde pessoas já de uma certa idade sobem em cima de um palco para dizer besteiras, ofendendo autoridades. A gente tem um mundo que está muito conturbado. E a esperança, a única esperança que nós temos está em Deus. É Deus a nossa esperança. É Ele o nosso refúgio, né? É Ele o nosso lugar mais seguro. Então, toda vez que nós voltarmos para isto, tanto aqueles que ainda não conhecem, passem a conhecer e prossigam em conhecer, e aqueles que já conhecem, busquem mais ainda, se fortaleçam mais ainda na presença desse Deus maravilhoso, né? Que 2022 as pessoas fazem aqueles propósitos, né? Assim, propósito de vida, né? As igrejas que fazem aqueles papeizinhos, propósito de vida, saúde, vida sentimental, vida familiar, causas impossíveis, né? Então, coloca um monte de coisa ali, né? Vida amorosa e tal. E a pessoa vai lá e preenche. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Rasga esse papel. Queira Deus. E todas as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Queira só Deus, coloca na mão de Deus. Bom, Luiz, que Deus continue usando o irmão cada vez mais aí, dessa forma poderosa, para trazer essa palavra objetiva, que a gente sai da igreja e aquela palavra fica martelando na mente da gente toda semana, né? E isso produz mudança. A pessoa, puxa, deixa eu ler esse texto de novo, né? Deixa eu ver onde é que foi que ele falou. Foi Atos, né? Atos capítulo 16, né? 11 ao 15. Puxa, que história bonita da Lídia, né? E que bom que isso aconteça na minha vida, que bom que isso aconteça na vida do meu familiar. É isso que é uma palavra que realmente faz a pessoa crescer, amadurecer espiritualmente. Ela tem um encontro com Deus. Então, que Deus continue abençoando e usando, irmão, poderosamente. Graças a Deus aí pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar ao nosso Deus, né? Uma banda aí, vamos participar. O que a irmã traz de louvor hoje? Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305. Vamos lá. Soldados somos de Jesus e campeões do bem e da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar.
Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E vamos então dar continuidade ao culto desta manhã, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui ao culto dessa manhã, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo de número 1. Então, abram suas Bíblias. Enquanto isso, eu vou pedir a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra mais uma vez. Eu peço ao Senhor que não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me conduzir, a me fazer lembrar, a ensinar e a trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade de cada um que está aí assistindo, ouvindo, participando. Seja o Senhor falar profundamente aos nossos corações e abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vou passar então a leitura, tá? Eu não vou fazer a leitura, que é um capítulo um pouquinho extenso, então a gente já vai lendo e já vai aqui vendo aquilo que Deus está falando conosco através desta palavra. Começa assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá,
e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então aí, versículo 1 ao 10 nós acabamos de ler, e aí nós vemos o sentido da carta, né? Repare que no finalzinho falou de novo, né? Deus falando em atender, né? E atender, está ali servindo, está ali cuidando, né? Está ali movendo o seu Espírito Santo sobre o seu povo. Nessa carta tem alguns aspectos importantes que vão estar norteando essa palavra. E nós estamos aí começando o ano, isso também pode trazer algumas informações importantes para nossas vidas, né? Primeira coisa, que estava ali aqueles profetas dizendo que ia acabar o exílio, que Deus ia libertar, né, Judá, que tudo aquilo ia mudar, que a situação ia mudar, era só vitória e tal, e tal, e tal. E a carta está dizendo não é nada disso. Vocês vão ficar 70 anos lá. Tá? Já começa dizendo por aí. E consolando o povo, gente, vocês vão estar lá, mas vocês não vão ser escravos. Vocês vão poder casar, vocês vão poder fazer negócio, muitos deles fizeram, muitos deles enriqueceram lá na Babilônia. Então, Deus estaria cuidando deles mesmo no exílio. O que Deus estava querendo ali? Uma palavra que Deus quis desde o Éden: obediência, né? Amor, zelo, dedicação, adoração, exclusividade. E que mesmo naquela situação, eles acreditassem no cuidado de Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil. Talvez você esteja aí magoado, magoada, ressentido, porque alguma coisa na sua vida você não se sente bem, né? Você se sente frustrado ali naquela situação. Mas Deus está aí revelando que Ele vai cuidar de você em qualquer situação. E que o caminho para sair daquela situação é o caminho da obediência, é o caminho da submissão, da humildade, da dedicação a Deus. Então, o Jeremias, ele vai mandar essa carta. Jeremias, ele está lá em Judá, e ele manda essa carta para aqueles que estão no exílio, para consolar aqueles corações e dar uma informação correta a respeito da palavra de Deus e o que Deus estava fazendo. E hoje nós recebemos essa palavra e nós temos uma informação correta para que a gente não se desvie. Há muitos caminhos aí para a pessoa se desviar. Hoje você vê muito fácil a pessoa que está dentro da igreja, ela achar que está com Deus, e na verdade ela não está, ela está mais mundana que a própria pessoa do mundo, porque o mundo ele tem muitos convites para isso. Então Jeremias ele passava essa orientação. Vamos lá no versículo 11 agora. Diz assim, muito bonita essa passagem, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim
que desejais. Olha que coisa, hein? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, Deus aqui mostrando os planos, os pensamentos que ele tinha a respeito do povo. Então, tinham que passar por aquele período de conserto, de aprender a obedecer, de aprender a servir a Deus, de se tornar um povo de Deus, mesmo dentro de uma terra estranha. Alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Nós vivemos numa terra estranha como um povo de Deus, um povo que tem um outro costume. Era isso que Deus estava querendo ali, um povo sacerdotal, um povo que representasse a Ele nesta terra. E hoje, irmãos, esse povo é a igreja, tá? O povo de Deus hoje somos nós, o povo sacerdotal, o povo que intercede, o povo que mostra e que revela o caminho da salvação, somos nós. Cabe a nós mostrar para as pessoas. E olha que talvez você esteja pensando que Deus está te julgando, que Deus está te condenando, mas olha o que ele diz, que coisa maravilhosa. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Coloca aí você, falando para você, né? Pensamentos de paz. Ele quer trazer paz para a sua vida. Não é Deus que traz o mal, não é Deus que traz a situação difícil, mas Ele quer realmente que nós vençamos essa situação. Porque é o fim que você deseja essa situação, é o fim que você deseja não conseguir alcançar, né, a sua paz. Talvez aquilo que você esteja buscando não seja a sua paz. Talvez seja esse o grande problema. Muitas pessoas buscando, achando que a sua paz vai se encontrar em satisfazer os desejos desta terra, em satisfazer suas próprias vontades. Mas quando a pessoa consegue alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, esse fim que desejais realmente vai trazer paz para a sua vida. E aí ela vai, como diz a própria palavra, invocar o Senhor e vai orar a Ele. E o que ele diz? E eu vou te ouvir. A pessoa ela vai ouvir. Mas olha que logo nós mostramos no início da carta, havia um período de 70 anos que deveria ser obedecido, e nesse período Deus estaria ali sendo invocado, eles estariam ali buscando ao Senhor, e o Senhor estaria atendendo a eles. Mas não é buscando, irmãos, tem gente que vai buscar a Deus, mas coloca reservas, coloca condições. Eu só vou servir a Deus se acontecer assim, assim, assado na minha vida. Eu só vou servir a Deus se eu conseguir realizar esse projeto na minha vida. Isso não é buscar a Deus de todo o seu coração. Buscar a Deus de todo o seu coração é fazer que nem aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo diante da fornalha ardente, da ameaça de morrerem queimados ali, né, serem pulverizados por aquela fornalha, eles disseram com o rei, né, tiveram coragem, peitaram ali o rei e falaram: olha, se o Deus que nós servimos quiser nos livra, agora se ele não nos livrar, nós mesmo assim não te serviremos, porque eles estavam ali objetivando coisas mais altas, coisas maiores, esse Deus poderoso que nós servimos. Interessante aí a gente ver essa passagem, que quem está dando essa orientação, se você pegar a Bíblia e ler essa passagem, é o próprio Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todos os vossos corações. E Deus vai continuar dizendo: vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Cuidado com os profetas da Babilônia, hein? Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Então vem aí
né, o mistério. Aí vem a profecia, né? E essa vem pesada, que vem de Deus, né? Com aqueles que estão ali contrariando a sua vontade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e faloreis como figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei a eles a espada, a fome, a peste, faloreis como figos ruins, que de ruins que são, não se pode comer. Persegui-lo-ei com a espada, a fome e a peste. Farei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Então, aquele povo que ficou lá em Jerusalém, eles estavam ali se gabando, eles estavam dizendo que não ia acontecer, aquele cativeiro da Babilônia, né? aquele exílio da Babilônia seria uma coisa passageira e que eles iriam vencer, e que os profetas, como Jeremias, né, que estavam ali pregando a palavra de Deus e mostrando que aquilo ali era necessário acontecer, eram mentirosos, eles eram falsos profetas, que eles ali, que eram os verdadeiros profetas, estavam ali distorcendo a palavra de Deus. E como tem pessoas aí distorcendo a palavra de Deus. Quando Jesus fala que é necessário que a gente passe por prova, lutas, quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, que nós seremos perseguidos, que os inimigos do homem serão aqueles que estão próximos a ele. Muitas pessoas aí querem distorcer, não é nada disso, vai ser só vitória, a sua família vai ser aquela família, né, das propagandas de televisão, todo mundo unido, né, rindo, né, bacana, bonitinho, e as pessoas, elas compram essa ideia de uma felicidade completa aqui nessa terra e desprezam aquilo que Deus está mostrando, a palavra de Deus. A Babilônia é onde a gente está aqui. Nós vivemos na Babilônia, nós não somos da Babilônia, nós somos cidadãos dos céus, mas nós temos que ter consciência que nós estamos vivendo numa Babilônia que cada vez mais vai se revelando. É nas autoridades, é nas pessoas que estão chegando, a eminência, nos poderosos, né? São aí já o começo, o início da instalação dessa nova Babilônia. Mas nós não fazemos parte, nós estamos nela, mas não somos cidadãos dela. Então a gente precisa diferenciar esse negócio aí, para que a gente não venha também fazer coro com os falsos profetas. Todos os caminhos levam até Deus, não importa o que faz, tem muita importância a palavra de Deus, tem muita importância aquilo que Deus diz que nós podemos fazer e aquilo que Deus diz que nós não podemos fazer. Então, quando a pessoa ela se separa para Deus, imagine se Daniel quisesse comer legumes, não quisesse comer legumes e falava, vou comer carne, porque é lícito, né? O rei estava permitindo. Qual o problema, né? Por que eu não posso comer carne sacrificada aos ídolos, né? Dedicada aos ídolos ou qualquer outra coisa dessa forma? Ou mesmo a carne de porco, que era proibida, era vedado aos judeus. Mas ele se colocou na posição de servir a Deus e ele pediu ali, ele foi lá, suplicou ali ao eunuco do faraó, né? do faraó não, do Nabucodonosor, né? Do rei, né? O rei Nabucodonosor, que ele não comesse aquela comida ali. Quer dizer, ele queria se consagrar a Deus, ele preferiu comer os legumes por obediência a Deus. E muitas vezes nós temos que recusar as ofertas, os pratos que esse mundo está nos dando aí, nós precisamos dizer não, tem que tomar uma posição e não ser simpático com o mundo nessa situação. Porque quando nós nos tornamos amigos destas coisas, desse sistema que se opõe a Deus, nós nos colocamos como inimigos de Deus. E nós não podemos ser inimigos de Deus. Nós somos servos dele, filho dele.
E nós precisamos servir a esse Deus de todo o nosso coração, como ele acabou de falar conosco aqui na sua palavra. Então, temos que ter cuidado, porque os falsos profetas, eles vêm com decreto, eles têm um poder, eles dominam governos, eles dominam instituições, eles dominam a mídia, e vem com uma influência, né? Vem cancelando tudo que tem pela frente, né? Quem não faz do jeito que eles querem, e nós não podemos nos submeter a isso, porque nós somos servos de Deus. É isso que faz a diferença, é nós sabermos escolher, é nós sabermos nos posicionar num mundo que está completamente aí corrompido e vai se corromper. Não chegamos ao fundo do poço, vai se corromper ainda mais. Versículo 20. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entreguei nas mãos de Nabucodonosor. Olha a situação dele. Rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Tá? Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então, aqueles profetas ali, eles se colocaram numa posição, né, de afronta a Deus, tanto é que eles passaram a ser ali como um tipo de maldição. Quando a pessoa estava ali desobedecendo a Deus, falava, olha, vocês vão ser como esses profetas, né, que foram assados no fogo, que o Senhor te faça como eles, porque ficaram como referência de maldição. Por quê? Porque eles diziam que eram profetas de Deus, mas estavam ali falando falsas profecias, mentiras, enganando o povo, né? Seduzindo o coração do povo com aquelas mentiras, levando o povo a se rebelar e causando mortes. É claro, você imagina, você tem um Nabucodonosor com todo aquele aparato, com todo aquele exército e ainda cumprindo uma missão de Deus. Tem como vencer um homem desse, gente? Você imagina, você tem a Babilônia ali naquele momento fazendo uma missão. Israel estava sendo punido e naquele momento Nabucodonosor era instrumento nas mãos de Deus para a punição, né, de Judá. Israel, né, Judá. E aí o que aconteceu? Esses falsos profetas diziam que não, que logo eles seriam, né, sairiam daquela situação, que era, né, só vitória, né, que você dá 7 rodadas para cá, 7 rodadas para lá, e leva isso para casa e tal, e traz de novo, e está tudo resolvido, né? Entenderam, né? É isso que o falso profeta ele faz. Ele tem as condições de manipular o poder de Deus. Ele tem condições de manipular as coisas que não se veem, o que não é verdade, por isso que o nome dele é falso profeta. E é a condição que Deus falou que eles seriam ali torrados, né? Seriam assados pelo rei da Babilônia por aquela afronta. Além disso, eles cometiam adultério, né? Eles se prostituíam com as mulheres dos seus próprios companheiros. Isso com um homem que se coloca na posição de sacerdote e de profeta de Deus. E isso foi condenado veementemente por Deus. Isso sirva de, né, alerta, né? Você está servindo a Deus, procure servir da forma que lhe agrada. Não acenda fogo estranho diante de Deus. Não faça que nem os filhos de Arão, né? Foram fulminados ali pelo fogo de Deus. Então, tem que realmente servir a Deus de coração limpo, de coração puro. Então, muitas pessoas, até por incredulidade, entram nessa situação e vão lá e acham que não vão responder pelos seus atos porque não acreditam. Mas a incredulidade não é um salvo-conduto para a impunidade. Talvez seja aqui nessa terra, mas no céu não. Todo ato do homem vai ter uma resposta. Quer ele creia, quer não. Isso aí
O importante é crer, o importante é você realmente pedir a Deus que te revele, que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque se você fizer isso, Deus não vai negar para você a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade que vos libertará. Então, se você abrir o seu coração e falar com Deus, e deixar Deus falar no seu coração, você vai conhecer a verdade, e você vai enxergar os falsos profetas. E eu estou dizendo isso não é só para aqueles que ainda não conhecem a Deus, não, tá? Eu estou dizendo isso para aqueles que estão aí, que Deus já tem colocado dúvida no coração, que Deus já tem mostrado coisas erradas, e a pessoa fica aí naquela, será que é, será que não é? Coloque seu joelhinho no chão e pede a Deus, que Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Não fica nesse negócio de querer agradar o homem, não fica nesse negócio de querer achar que está tudo bem, quando você já está sabendo que não está, quando Deus já está falando com você que não está. Mas também não seja precipitado, vá no espaço de Deus, ore a Deus, peça a Deus, e Deus vai te revelar, e isso não vai te causar dor, isso não vai te causar sofrimento, porque o que vem de Deus traz paz, traz libertação, traz cura para o nosso coração. Do versículo 24 diz assim: Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sanfonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Sanfonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Você imagina esse homem aí, esse Semaías, ele chega lá, e Jeremias é usado por Deus, traz uma mensagem do próprio Deus, e esse homem chega lá e diz que não é nada daquilo, e ainda cobra por que Jeremias não está sendo punido. Imagina só, né? Por que você não está punindo Jeremias, que ele está falando mentiras ao povo, e ele estava trazendo a palavra de Deus? E quem é que dá a resposta para ele? É o próprio Deus, né? É o próprio Senhor que vai dizer, você não vai ter mais descendência aqui, você não vai ver aquilo que eu vou fazer, porque ele poderia até não ver, porque seriam 70 anos, né? Mas de repente os filhos, os netos, eles teriam condições de participar, quando de muitos participaram. Mas não, ele não participou disso, por quê? Porque foi rebelde, porque ele quis pregar para as pessoas aquilo que ele queria que acontecesse, e não aquilo que Deus queria fazer. Lembra do profeta Natan, quando ele foi falar com Davi perguntou que queria fazer o templo, né? Puxa, eu vou fazer o templo, e Natan foi logo todo contente, né? Pode fazer, né? Vai ser uma maravilha e tal, né? Aí quando ele deu uma viradinha assim, Deus já falou com Natan, né? Natan, quem foi que disse que eu deixei o Davi fazer o templo, né? Ele não vai fazer templo, não. Ele está com a mão dele muito suja de sangue, não vai não, vai ser o filho dele. Na mesma hora, Natan foi lá, esse é o profeta, né? Ele falou dele mesmo, mas quando ele ouviu Deus falando e disse, é para você falar isso para ele, ele foi lá e falou. Então ele foi usado por Deus e falou. Então o profeta de Deus, ele tem que falar a palavra de Deus. Ele tem que falar aquilo que Deus está mandando ele falar e não aquilo que ele quer. Ele não tem que estar agradando as pessoas, ele não tem que estar buscando popularidade. Ele tem que fazer aquilo que Deus está mandando.
E quando você está pregando a palavra de Deus, quando você está dizendo a palavra do Senhor para alguém, mesmo que você não seja um profeta, mas naquele momento você está manifestando a palavra de Deus, você está sendo um profeta, você tem que falar aquilo que está escrito. É isso aqui que está, né? É isso que vai mudar a nossa vida. Você não tem que chegar para a pessoa e falar alguma coisa para agradar o coração dela, né? Para dizer para ela, ó, não, você está nessa situação errada, mas Deus compreende, pode continuar nessa situação, né? Daqui a 20 anos, quem sabe você não sai. Aí você está fazendo a pessoa viver no engano, viver na mentira, e pode até estar fazendo com que essa pessoa se torne réu do inferno por ela não ter se convertido. Porque uma das evidências da conversão é quando a pessoa se arrepende, ela confessa o seu pecado, ela deixa o seu pecado e ela passa a servir o Senhor Jesus. E como uma pessoa, o próprio Senhor Jesus, ele contesta, como uma pessoa pode servir a dois senhores? Não tem como. E esses profetas e essas pessoas, esse governo ali de Judá, estavam servindo a dois senhores. Eles queriam continuar na idolatria, eles queriam continuar na mentira, no adultério, na prostituição, nas coisas que Deus não se agradava, e por isso estavam lutando contra os profetas de Deus. E isso acontece nos dias de hoje. Nós estamos vendo aí pessoas lutando contra os profetas de Deus por interesses econômicos, por interesses políticos, por poder, para manter as coisas que desagradam a Deus. Quantos não estão fazendo isso por aí? É só você pesquisar, você vai ver se você tem sinceridade com Deus, né? E nós precisamos, então, adequar a nossa vida à palavra de Deus. Então, que nós possamos, então, usar essa mensagem a respeito dessas coisas que aconteceram com Judá, porque nós podemos hoje estar numa situação difícil, né? A vida, às vezes, coloca a pessoa numa situação difícil. Às vezes você está numa luta tremenda, talvez você não tenha um problema econômico, você tem um problema familiar, você tem um problema de saúde, você tem algum tipo de situação que você está vivendo e que isso te traz algum constrangimento, te traz alguma frustração, mas você deve colocar tudo isso nas mãos de Deus. Dure o tempo que durar. Se você estiver com Deus, você vai passar, você vai vencer e você vai ter um objetivo muito maior, que é ir para o céu. O objetivo do crente, irmãos, é ir para o céu. O objetivo do crente não é se estabilizar nessa terra, até porque nós sabemos, né? Tem que ter inteligência. Nós não vamos ficar nessa terra. Nós vamos partir dessa terra. A verdade é essa, nós vamos morrer. Essa é a verdade. Nós vamos morrer. E graças a Deus por isso, porque esse corpo aqui é corruptível. Nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Nós vamos ganhar uma nova vida. Então a gente tem que ter noção da nossa existência. Nós temos que ter noção que um dia vai acabar, mas que quando esse fim chegar, ele não será o fim, mas ele será um novo começo. É isso que o cristão tem que viver, na esperança desse novo começo e não querendo fazer uma morada eterna aqui nessa terra. Ah, não, eu só quero partir dessa terra quando eu realizar isso e aquilo outro na minha vida. Não é assim, irmãos. Eu só quero partir dessa terra com o Senhor Jesus. Coloca esse propósito no seu coração. Eu não quero partir dessa terra sem o Senhor Jesus. Eu não quero partir dessa terra sem Deus. Eu quero partir dessa terra com esse Deus poderoso que me salvou, que me libertou e que me curou. Não dê ouvido aos falsos profetas, às falsas profecias, ainda que eles estejam ali e vão estar, já está chegando esse momento, né? Apoiados pela estrutura do governo, pelas estruturas poderosas, pela mídia, está chegando esse dia. Você não dê ouvido ao falso profeta, dê ouvido à palavra de Deus. Chegará dia que muitas pessoas, elas não resistirão à sã doutrina e irão se desviar e irão dar ouvidos à doutrina de espíritos enganadores, e muitos irão aí, infelizmente, não estarão no caminho da salvação. Esse vai ser o diferencial. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus é capaz de ficar 70, 100, 200 anos na Babilônia, acreditando que Deus vai tirar ele de lá. Mas aquele que não serve a Deus, ele exige que Deus tire ele da Babilônia amanhã. Eu quero sair amanhã, e se não sair amanhã, o Senhor não será mais o meu Deus.
eu vou comer essa Bíblia, eu vou rasgar essa Bíblia. Não é assim. Ele é Deus. E nós somos os filhos, nós somos os servos. Somos nós que temos que nos submeter a Ele. Ele pode tirar amanhã, se for o propósito dele. Se for o propósito dele tirar daqui a 70 anos, glória a Deus, que seja daqui a 70 anos. O importante é estar na presença de Deus, o importante é servir ao Senhor Jesus. Que essa mensagem ela possa trazer paz ao nosso coração, porque ela está trazendo direção, a direção é a palavra de Deus, é aquilo que o Espírito Santo nos revela, e que Deus ele vai dar o livramento, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Toda prova ela tem um objetivo. Que Deus te abençoe com essa palavra, e eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha dar as considerações aí no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Palavra bastante atual, e eu achei muito importante. O Senhor fez a ligação. O ser humano é sempre um do mesmo jeito, e o Senhor fez a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então isso não ficou uma mensagem do que Deus fez no passado, mostrando o que aconteceu no passado. Não. O Senhor trouxe, e até com muita sabedoria, né? Estamos iniciando um ano, não é? E não existe, mas o Senhor trouxe a coisa aqui, a referência de como nós temos que viver nesse ano que está começando. O Senhor trouxe a receita de como nós temos que viver nesse ano e nos próximos anos, que Deus nos conceder, estejamos aqui. Gostaria de realçar, pastor, o que o Senhor disse exatamente lá na Babilônia. Logo no início, Deus falou: olha, vocês casem com as filhas entre vocês se casem, seus filhos se casem com as filhas de outros do meu povo, vivam suas vidas debaixo da minha boa, perfeita e agradável vontade. Não se preocupe, um dia essa terra passará, porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Então, essa foi uma orientação que nós temos que tirar para nós, e muitas vezes nós não nos lembramos, mas é o que o Senhor falou, e nós, como você falou assim, tem alguma semelhança com os dias de hoje? É tudo isso. O Senhor conseguiu fundir numa palavra só o passado, o presente e o futuro do nosso comportamento como cristão, como povo verdadeiro de Deus. Não é? Então, realmente, somos peregrinos em terras estranhas, mas nós temos a palavra de Deus para nós, para nos guiar. Pastor, o senhor quer que eu passe para outra reunião? Ou está tudo bem assim? Não, pode continuar. É problema de conexão, mas está tudo bem. Vamos. Deixa eu ligar o microfone, senão o irmão Luiz não ouve, né? Irmão Luiz, é o seguinte, não precisa passar para outra não, porque é problema de conexão. Mas pode continuar. Eu vi o que o senhor mandou para mim, mas eu não entendi o que fazer. Não. Só para o irmão ficar avisado, qualquer coisa. Tá bom. Outra coisa que o senhor deixou bem clara, também, que eu achei muito importante, são essas falsas promessas. São esses falsos profetas. O senhor usa muito essa figura, e eu esqueço, mas ela é ótima. Essa coisa, família de propaganda de margarina. A vida não é isso. Não existe família que não tenha problema. Mesmo aquela senhora lá que nós vimos na minha pregação, que toda a família, né, aceitou a Jesus, pediu para dormir lá, a Lídia, não é isso? É isso, a Lídia. Pode ter certeza que depois da conversão, eles tiveram problemas, eles tiveram que enfrentar a realidade, mas debaixo da palavra de Deus. Né?
Isso, essa figura que o senhor faz aí de família, de propaganda de margarina é ótima, né? E outra coisa, como o senhor também, hoje que eu estava inspirado, pastor, eu parei de anotar, senão eu ia falar mais que o senhor nos comentários. É o seguinte, recusar as ofertas do mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo, exatamente. Nós somos cidadãos do céu. Né? Então, como o senhor falou, nós começamos a ouvir novas ideologias, não é? Vamos rever, não é bem assim, a pessoa que é homem não é homem, não é? De repente se sente mulher, e não sei o que lá, e não é nada disso. A pessoa, ela pode até por algum motivo achar que nasceu homem, saudável como homem, mas não se sente como homem e sim como homem. Então coloque isso diante de Deus. Lute diante de Deus. Lute com Deus. Porque Deus não erra. Se nós formos pensar perfeitamente na palavra de Deus, no que Deus criou, como Deus nos fez, precisamos lutar, crer, e até mesmo até sofrer por causa disso. Mas Jesus sofreu todos nós. Não tenho certeza que nossos sonhos pessoais, a grande maioria deles, não são sonhos, os sonhos de Deus para nós. E tenho certeza que eu poderia ser louro, de olhos azuis, cada um tem o que quer. Mas não é assim. Deus nos fez perfeitos. Então, pastor, eu achei muito importante essa coisa de recusar as ofertas do mundo, seja por ideologias, seja por regimes de governo, seja o que for. A palavra de Deus está superior a tudo. Ela é eterna e perfeita. Não é? Outra coisa que o senhor falou são essas falsas informações. Não adianta, Israel nunca, Judá, ninguém não queria vencer Nabucodonosor enquanto ele fosse instrumento de Deus. Não adianta. Não adianta. Tanto que Deus falou, olha, vocês vão ficar aqui, vivam aqui, depois eu resgato vocês. Os que morrerem aqui vão morrer debaixo da minha obediência, não tem problema. Mas vivam segundo, não adianta, porque lutar contra o instrumento de Deus é lutar contra Deus. E ai de nós, a derrota é certa, não adianta. A revolta contra Deus, isso é Adão, todo mundo, isso é o ser humano. Nós precisamos entender isso. Não é? Então, também muito bem colocada. Se Deus nos colocou numa situação, ou permitiu que nós entrássemos naquela situação por erros nossos ou não, ou porque Ele quis que fosse assim, ou no caso do rei Nabucodonosor, porque o povo realmente estava se desvirtuando, Deus botou para a disciplina, e nós temos que aprender a lição. Nós temos que levar aquela sacudida e dizer, opa, está tudo errado. Não é por aí. Então, e Deus ainda foi muito bonzinho, porque Ele mandou, olha, vocês vão ficar aqui 70 anos, obedeçam. Quer dizer, ainda deixou uma esperança, porque Deus falou, acabou. Se Deus falou que ia durar 70 anos, ia durar. Tem um dia a mais, e acabou. E vamos viver as nossas vidas. É certo que no mundo tereis aflições, mas vivamos segundo a palavra de Deus. Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. A eternidade está em Cristo Jesus. O nosso olhar não pode ser só para 80, 90 ou 100 anos de idade, ou mesmo que seja 120 anos de idade. Não é? E, por fim, ainda dentro desse aspecto, nós não temos que buscar nessa terra, como é que se diz, uma estabilização. Ou seja, toda a nossa esperança, nós devemos buscar, como pessoa, ter uma família melhor, trabalhar mais, sermos bem-sucedidos, para dar mais conforto à nossa família, para nós mesmos ficarmos felizes conosco mesmos. Devemos, não tem problema nenhum.
Mas isso não pode ser a condição final. A condição final não é estabilidade nessa fé. A condição final é cumprir a carreira que nos está proposta. Essa é a condição final. É lógico, se você puder aproveitar a oportunidade, aprender, arranjar um bom trabalho, trazer mais dinheiro para sustentar a sua família, não é? Melhorar o lugar onde você mora, isso tem que ser buscado. Não é isso? Mas precisamos entender que existe uma moradia eterna, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E como o Senhor falou, não é? Não